O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo de Páscoa maravilhoso, esta Páscoa que o Senhor nos deu nesse ano. E a Páscoa, ela é sempre um encontro com o ressuscitado. E através desse encontro com o ressuscitado, nós também podemos
verificar que somos enviados por Ele. Ver o ressuscitado significa anunciá-lo. É isso que Jesus vai pedagogicamente ensinando aos seus discípulos nos encontros. Hoje nós verificamos que é o terceiro encontro com aqueles ao qual o Senhor escolheu. Jesus aparece pela terceira vez hoje, né? Lembramos um pouquinho do domingo passado, da qual ele ensina que para reconhecê-lo é preciso ter a consciência do primeiro fruto da ressurreição, que é a paz. Serem pessoas de paz. O príncipe da paz oferece a sua paz. A paz esteja com vocês, né? E falou isso também 3 vezes domingo passado. Hoje nós observamos que o desejo da paz é para que a paz se transforme na firmeza da fé para aqueles que iam testemunhar o ressuscitado diante das autoridades do mundo. A primeira leitura fala isso claramente, né? Os desafios que já Pedro, João, todos os outros hão de enfrentar. E um dos desafios já aparece logo aqui no capítulo 5, né? O sumo sacerdote começou a interrogar, porque os guardas já tinham levado os apóstolos, né, e apresentaram eles diante do Sinédrio. O sumo sacerdote começa a interrogá-los dizendo: nós não tínhamos proibido vocês de falar, de ensinar em nome de Jesus? E aí vem uma das frases mais conhecidas também do Novo Testamento, né? Que São Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. De fato, obedecer a Deus significa caminhar, viver, pensar, agir segundo a vontade de Deus. A obediência não é uma imposição rígida àqueles que obedecem a Deus, mas quando aparece essa frase, né, obedecer. Obedecer significa caminhar confiante, porque você já sabe o que recebeu do próprio Deus e do próprio Cristo. Então, é melhor obedecer. É a melhor coisa, é a melhor parte que nós recebemos. Esses sumos sacerdotes também se diziam ali, e eram de fato pessoas que ensinavam ao povo a obedecer a Deus, mas o próprio Jesus já tinha dito num outro momento, né? Eles representam a Deus, mas não ajam como eles agem, não façam as coisas como eles fazem, né? Nós então devemos fazer, agir em todas as coisas como Jesus agiu e fez, né? Seria muito bom um cristianismo logo no início, que o ressuscitado de fato ressuscitou, apareceu, agora a morte não tem mais ali o poder de amedrontar aqueles que seguiram o ressuscitado. Cristo venceu a morte, mas o mundo ainda continua nas trevas, né? E principalmente aqueles que são representantes de Deus perseguem a Pedro, aos apóstolos, mandam açoitar, né? Chicotear, vamos dizer assim, né? Porém, há uma novidade: esses homens são presos, maltratados e, ao mesmo tempo, diz aqui, né? Os apóstolos saíram do conselho muito contentes. E é isso que, infelizmente, as pessoas da época aumentavam a raiva. Quanto mais se perseguia, batia, prendia e apedrejava, como foi Santo Estevão, né? Levando à morte, mais o cristianismo crescia, mais se solidificava, mas, como diz um pouco mais aqui nos Atos da Apóstolo, o número dos que seguiam a Jesus, que aceitavam a fé, crescia dia a dia. Então, o que Cristo é diferente, né? Promete que, se segui-lo até o fim dos tempos, terá a vida eterna. Se o testemunhar aos homens, mesmo com tantos desafios, se manter firme, herdará uma coroa. É isso que esses homens entenderam, uma coroa de salvação eterna.
Por isso, mudam e têm a capacidade de ver a vida totalmente alinhada à vontade de Deus através de Cristo. E continuam testemunhando. E todos eles, com exceção que nós sabemos de São João, experimentaram um martírio por anunciar a Jesus, né? Morreram ali de diversas formas violentas. São Pedro crucificado, alguns também crucificados, outros queimados, e aí por adiante, né? Esses são os perfis de quem segue ao Cristo, né? Não importa o que se faz, mas contudo Cristo é anunciado. A leitura do livro do Apocalipse de São João, muitas vezes as pessoas acham que é uma leitura difícil de se compreender. Sim, ela necessita de um cuidado melhor, uma leitura mais apurada. É uma leitura que nós temos que entender que é de revelação, né? São João tem essas enormes revelações do próprio Cristo, de diversas formas. Santo Estevão também foi o primeiro a ter. Quando era apedrejado, ele falou: eu vi o céu aberto, estava ali o Cristo, o Cordeiro de Deus. Santo Estevão foi o primeiro a ter revelações. Depois São João. Ter uma revelação significa um contato direto com aquele que vive para sempre. O Cristo se apresenta à pessoa. Por isso, a igreja sempre toma cuidado nas aparições, né? As videntes, os videntes. Nós temos os exemplos, né? Bernadette, os pastorinhos, videntes, né? Viram Nossa Senhora também. São Padre Pio também, muitas vezes. Tantos outros santos. Tantos outros, São Francisco, tantos outros. E João diz que eu, João, vi e ouvi. Ele vê e escuta. Muitas vezes nós até vemos, mas não sabemos escutar, ou escutamos e não reconhecemos, não enxergamos, não vemos a presença do Cristo. Então, nós temos que entender, não dá para querer a Cristo de forma parcelada, por partes, né? Você tem que ver e escutar. E a igreja sempre fala que a fé vem por aqueles que escutam o conteúdo da fé. As Escrituras, o Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo, e faz de tudo isso uma certeza convicta na sua vida. Estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Se existe um trono, o que existe? Então, um rei. Quem é este rei? É o próprio Deus e o próprio Cristo. Está sentado à direita de Deus. É isso que nós professamos, não é isso? Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz. Aqui vai para a pessoa do Cristo, né? Glorioso, ressuscitado, sentado à direita do Pai. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Este Cordeiro tem esses 7 dons aqui, prerrogativas de honra. Tem 7 honras o Cordeiro. Qual é o Cordeiro imolado? Aquele que foi crucificado por nós. É Jesus. Recebe do Pai 7 honras, da qual todos nós proclamamos e reconhecemos todas elas, né? O número 7, nós recebemos das honras de Cristo. Ele nos deixou, olha aí o paralelo, os 7 sacramentos, 7 honras ao Cordeiro, e o Cordeiro não quer só para si, ele distribui do que é dele para nós. Nos dá os 7 sacramentos da igreja, não são 7? Para que nós tenhamos uma vida de seguimento plena, de fé plena. Muito bonito isso, a gente ir compreendendo essas coisas, ligando através do tempo na nossa vida e história. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Filho de Deus,
o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Então, quando se diz tudo, reconhece a Deus. Por isso que o credo na igreja começa: creio em Deus Pai, Criador do céu, da terra, das coisas que eu vejo, visíveis, e de todas as invisíveis. Esse é o credo mais antigo, não é isso que nós temos? E ele diz: tudo que existe, o que se vê e não vê, é criado por Deus, e deve honrar a Deus e ao Cordeiro, o seu Filho, vencedor da morte, o ressuscitado. Os 4 seres vivos respondiam: amém, que assim seja, que se cumpra. Esses 4 seres vivos nós temos aqui hoje, por exemplo, em muitos ambãos na igreja ou na frente do altar, tem essas figuras, né? Leão, é isso? Uma visão do Filho do Homem. São os 4 seres vivos ali, que representam os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. Se nós formos ver as 4 pessoas aqui, os seres e pessoas, também lembramos da cruz. A cruz é como se fossem os pontos cardeais: o norte, o sul, o leste e o oeste. Então nós seguimos aquele que foi crucificado, porém aquele que passou pela cruz e ressuscitou. Esta é a direção de cada um de nós. A cruz é o norte, né? Para sempre lembrarmos da entrega total de Jesus por nós. A ressurreição que nós celebramos é sempre aquilo que vai vir a cada um de nós se continuarmos firmes na fé, na nossa fé no ressuscitado. Ele prometeu a vida eterna para quem o seguisse até o fim com convicção. Então, veja como o Apocalipse nos dá sinais para nos ajudar. Foi assim para ajudar São João também. Imagina, ele vê tudo aquilo ao mesmo tempo. Será que ele entendeu de uma vez? Ele foi entendendo aos poucos. E nós também vamos entender. E depois que ele entendeu, ele relatou, escreveu, né? E termina dizendo: os anciãos, os seres vivos, todos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre, o ressuscitado, o Filho de Deus. O Evangelho de hoje é um Evangelho que marca a cada um de nós na nossa vida por uma pergunta, né? Pedro que nega 3 vezes. Hoje Pedro tem a chance de dizer por 3, 4, 5, aparece 3 vezes, né? Mas certamente entendeu isso e falou o resto da vida dele. Simão, Jonas, você ama a mim mais do que estes? O que Jesus está querendo com isso? Pedro, você me ama? Começa com Simão, precisa mudar para Pedro. Você não pode ser mais Simão, você tem que ser Pedro. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? O que Jesus queria com isso? Fortificá-lo para a missão de vez. Porque depois de tudo isso, tão perto da sua ascensão, de volta ao Pai, o que nós temos que entender? Alguém tem que levar à frente o serviço, a evangelização. Jesus confirma aquele homem bruto, que foi sendo lapidado, trabalhador, nervoso, muitas vezes, e transforma ele em Pedro. Pedro, quando você era jovem, você ia para todo lugar por sua vontade. Quando você for velho, outros te seguirão. O cinto representa, né, a justiça de Deus, o serviço justo de Deus, a configuração a Deus também, porque a cinta, quem usa uma cinta, mesmo em roupas normais, sabe que ela fica sempre perto dos rins. A cinta, o cinto representa a purificação de cada um de nós. Temos que ser puros, né? Quem vocês acham que louvavam a Deus dia e noite?
milhares de milhões, como diz hoje, os anjos, os santos, aqueles que já, pela ressurreição de Cristo, se purificaram totalmente. Esses podem dar glória. E os que também podem trabalhar têm que se purificar para transmitir o Evangelho. Então é muito significativo tudo isso para cada um de nós, né? Algumas ordens religiosas usam o cinto, né? Os franciscanos na figura de uma corda, os beneditinos usam o cinto de couro também, né? Outros monges também usam, a maioria dos monges usam um cinto de couro, né? Os cistercienses, os beneditinos, todos, a maioria, algumas ordens religiosas também usam, né? É sinal daquele que está esperto, está vigilante, está se purificando no trabalho dia a dia. E essa pergunta é para nós, né? Nós amamos ou não amamos para levar também a parte que nos cabe da evangelização, na comunidade, na vida, na família, no mundo? Interessante que tem esse episódio dos peixes, né? A pesca, a situação da pesca. Está ali Pedro, os outros discípulos, não vou pescar. Pedro, você não pode simplesmente voltar à sua vida de antes. Eu sou pescador, vou pescar, mas vamos contigo. E arrastar todo mundo também para a mesma coisa de antes. Eu farei você pescador de homens. Cristo já tinha dito isso, né? Era à noite, lança a rede, nada se pega, as trevas, o escuro. Ao amanhecer, tem alguém de pé ali, diz ali, né? Alguém de pé. Este alguém era Jesus, estava ali de pé, ressuscitado, ao amanhecer. O ressuscitado não ficou na morte, deitado. Quando morremos, estamos deitados. Ele é a vida plena, ressuscitou e convida para uma refeição. Tem despecho aí? Não pegamos nenhum. Claro, nas trevas, na mesmice, não se produz nada, não se enxerga, não se produz, não se tem nada. Entra aquele que é luz, lança a rede de novo à direita, faça as coisas pela direita, o direito, né? E Pedro obedece. E depois saem ali 153 grandes peixes, não é isso? Pedro agora começa a fazer o serviço dele. Arrasta a rede para a margem, né? Arrasta a rede para a margem. Isso tem um sentido, é o sentido da comunidade. 50 vezes 3, quanto que dá? 150. 3, Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Então, o número 50 na Escritura representa o povo. Então é um povo, milhares e milhares, milhões, até que o Senhor volte para ser evangelizado. Todo o povo, em qualquer parte, pode estar dentro dessa rede. E é isso que Cristo quer. 153 grandes peixes, uma multidão, todos chamados à vida eterna, a se converterem e a acreditarem no ressuscitado. E há, depois disso tudo, uma refeição. Só que essa refeição, Cristo pegou um pouco desses peixes e se alimentou com eles aqui na brasa, como diz, né? Mas esta refeição, ela alude à refeição definitiva. Um dia todos vocês estarão na casa do meu Pai. Eu mesmo servirei no banquete eterno. Banquete provisório para banquete eterno. E você já experimenta o que é eterno já nesse mundo para plenamente um dia o eterno definitivo. Imagina o próprio Cristo servindo a nós, que muitas vezes não o amamos nesse mundo, não o seguimos, não o obedecemos, mas Ele ama e permanece fiel, e vem e serve a cada um de nós, na casa do Pai. Só Ele mesmo, não é verdade?
para nos dar tudo isso. Então, termino aqui dizendo, né? Veja bem aonde nós estamos amarrando os nossos cintos, né? Em que vai nos dar a vida ou amarramos o nosso cinto para o serviço e o testemunho, o crescimento do Evangelho. De uma forma ou de outra, quando Cristo cresce, você está correto naquilo que você fez. Então, lembre-se sempre: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo. E ama cada um de nós, a mim e a vocês. Ele sabe de tudo, tudo, tudo. E confia que você, firme a Ele, levará o Evangelho também a qualquer parte do mundo em que você vive e que você ali está disposto a levar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.